How? Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição do nosso podcast Sambrito, o podcast do Carnaval de Porto Alegre. Como é que vai, Elias Costa? Tudo bem, Mini? Tudo certo? Tudo certo. Tu tens tido bons dias? Como é que vem tua expectativa para o Carnaval? Muito bons dias na expectativa, né? Tá chegando a hora, Mini. Tá chegando a hora demais. de mais um Carnaval. Mais uma cobertura de Sambrito, contando mais essa história maravilhosa, que é a nossa maior festa, né? E hoje nós temos um colega que estreia na temporada 2026 do podcast Sambrito. É verdade. Demorou para poder se libertar dos seus compromissos? Eu já apresento ele e peço que ele apresente o nosso convidado. Éder de Barros, bem-vindo, meu irmão. Fala, Vini, fala, Elias. É um prazer estar aqui, né? Demorou, mas chegou, né? E hoje a gente está aqui com um grande entrevistado, né? Um grande passista do nosso carnaval, que é o Adilson. Adilson, querido, muito obrigado, antes de tudo, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui no podcast Sambrito. Sabe que tu foste um dos mais pedidos nos comentários ali, quando a gente pergunta quem é que ainda não veio, quem é que tem que vir. De vez em quando alguém manda lá, o Adilson, passista, tem que estar no programa. Que legal. Claro, legal. Não, e já estava no nosso horizonte há muito tempo e agora deu certo. Adilson, eu vou começar os trabalhos da forma que eu sempre começo com os entrevistados que vêm até aqui. É pedir para tu puxar lá na memória, na lembrança, quando é que pela primeira vez o Carnaval aparece na tua vida. Eu não tô falando do Adilson passista, né? Não, como parece... Quando claro. é que tu... Pô, Carnaval, eu lembro lá naquele tempo, quando é a tua primeira lembrança carnavalesca. Tá, primeiramente, gostaria de agradecer, né, pela oportunidade, que são, como eu estava comentando, assim, são oportunidades que a gente não pode dizer não. Que é falar um pouco da gente, falar um pouco da história, o que a gente acha do Carnaval, né? Cada um tem uma visão e a gente tem que colocar isso daí também perante o público, né? Bom, referente à história minha com o Carnaval, meu pai sempre gostou muito de Carnaval. Ele assistia televisão e eu não gostava, não suportava Carnaval. Não gostava de Carnaval mesmo, assim, sabe? Disse, o que vai estar assistindo? Agora parece que gosta um pouquinho, né? Agora um pouco. Só um pouquinho. Daí, só que eu tava naquela fase, futebol, só praticar um esporte, uma coisa assim, não era, mas sempre gostei de dançar, sempre dancei muito, sempre fui metido a meio artista, assim. E aí teve uma época que eu estava no ensino médio, né? Minha irmã, com uma amiga, começou a tocar na bateria do Bambas. Daí um dia ela me convidou, vai lá um dia pra nós ver como é que é. E eu fui com meus colegas de escola, assim. Pra ver a tua irmã. Pra ver minha irmã tocar, sabe? Assim, mas eu não tinha aquela visão, assim, sabe, de carnaval. Aí eu fui lá, foi até pro carnaval de 98, né? Do Bambas, lá do Barão. E aí eu fui e gostei. Comecei a ir nos ensaios, e aos poucos, sabe, coisa assim. Mas quando eu pisei na avenida mesmo, que foi no ano do Carnaval de 98, que eu disse, um dia eu vou ter que estar ali. Um dia eu quero estar ali. Não sei fazendo o quê, mas um dia eu vou estar ali. Se eu não me engano, quando tem o vídeo da arrancada do Bambas, tu aparece na arquibancada como torcedor, né? Como torcedor já. E bandeira na mão. Bandeira, assistam. Aparece ele lá, vem aqui, bem novinho ainda. Procura lá no YouTube, Bambas 98, na hora que o Medina dá aquela arrancada histórica. Um dos torcedores mais fervorosos é o Adilson. Eu subia na arquibancada. E tanto que eu tinha amigos de arquibancada, né? A gente criou uma família na arquibancada no Carnaval, nos primeiros anos ali. E aí foi indo. Depois comecei a ir direto, porque naquela época o Carnaval era muito mais disputado até para as pessoas irem. A gente tinha que ir enfrentar filas. No Tesourinha ali. Tesourinha, né? Cadeira de praia, horas e horas e horas para conseguir o ingresso. E a gente ia. E para entrar também era aquele horror de fila. O teu pai, Adilson, ele era um bambista? Não, meu pai era carnavalesco, sempre gostou de assistir carnaval, principalmente do Rio, aqui. Tanto que meu pai, as pessoas conhecem ele assim, mas ele nunca desfilou. Na minha família, a minha irmã foi a primeira a desfilar no carnaval, na bateria do Bambas. Muitas pessoas nem sabem que é a minha irmã, né? Porque assim, a minha irmã é a Jaque, né? A porcentagem da realeza. E agora é minhas sobrinhas também, né? Dançam, a Bruna, que não sabe se é estandarte, se é ritmista, ela é bem louca também. Sai em todas as escolas, carnavalesca. E a Mariana também é porta-bandeira, segunda porta-bandeira lá na Restinga. Daí agora, mas só a nossa família lá na nossa casa que é do carnaval. O restante da família não é muito carnavalesco, assim. Elias. E como é que foi essa transição das arquibancadas para a quadra, aí dançar oficialmente? É isso, é aí que vem a história boa, né? A história engraçada e legal. Porque eu sempre dancei. E eu... Que ritmo tu dançava antes de ter o carnaval na tua vida?
Eu sempre gostava, gostava de dançar. Perfeito. Gostava de dançar, dançava todos os ritmos. Tinha grupo na escola de dança, sabe? Perfeito. Era um Backstreet Boys do... Mais ou menos assim da época. Da São José. Isso, da São José. É isso aí. E aí eu inventei de trocar de escola, porque eu vim estudar no Paula Soares. Aqui próximo até, né? E nós tinha por incrível que pareça, entrei numa turma que tinha só dançarino. E a gente ficava dançando no pátio do colégio, fazendo coreografias, isso e aquilo. E vamos seguir nesse mundo da dança. Que legal. E aí tinha uns bares aqui no centro, os famosos inferninhos, que a gente ia pra nos divertir, terminava a aula, ou matava a aula pra ir. E a gente tava dançando uma vez Tinha um antigo arco-íris, tocava samba, pagode, e eu tava sambando assim na frente do espelho. Aí quando eu vi, um cara me viu dançando assim, não, meu, tu não dança no carnaval? Eu disse, não danço. Ele disse, meu, tem vaga lá no Bamba pra passista. Não tá a fim de fazer um teste lá. E eu disse, cara, não, minha irmã até toca lá, às vezes eu vou, mas não é a minha praia, não sei o que. Ele disse, meu, vai que eu vou te colocar lá pra dançar. Quem é essa pessoa? Cristiano Centeno. Que era minha sala da escola. Sim. E eu não sabia. Daí passou 2 semanas e eu não fui. Eu não vou ir lá nada, né? Não vou chegar. Não gosto de carnaval? Não gosto de carnaval. Daí 2 semanas depois, o guri, vamos lá na escola de samba pra ver qual é que é. Daí nós fomos, cheguei lá. Quando eu cheguei, era exatamente o dia do teste do passista. Que loucura. Na época tinha teste, né? Pra tu fazer. E tudo assim, mas foi bem legal. Daí eu cheguei lá, o Cristiano me viu entrando na porta. É tu mesmo, pode vir, vem pro teste. Espera no teste sem roupa. Quando ele conseguiu uma camiseta, não lembro com quem lá, já arrancou uma camiseta, coloca a camiseta e vai ali e dança. E os gurias dizem que tu vai dançar. Eu disse, não sei nem o que eu vou fazer. E o Cristiano falou assim, só faz o que tu tá fazendo na frente do espelho lá, dançando. Aí tinha mais uns 2, 3 lá, que estavam disputando também, os caras tudo fantasiados, com roupa, isso e aquilo. E eu disse, cara, o que eu vou fazer aqui? Aí entrei e fiz o meu miguezinho ali, sabe? Mas daí eu sempre rindo do meu crachá sempre foi um sorriso. Não é só dançar, mas sempre chegar e rindo pro público e dançando assim. Daí quando veio, o pessoal olhou, ficou carismático e disse. Daí no concurso que eles foram escolher lá dentro, lembro que tinha uma equipe de jurados que era. A Rosalina era a chefe dos jurados, entendeu? E a Rosalina disse assim, que sarará? Esse sarará vai ter mesmo. Olha só que coisa mais linda. A primeira palavra nem quando eu vem sarará, vem sarará. Era ela e o Marinho 9. Sim. E o Marinho 9 também me deu muito apoio naquele início ali. Eu disse, não, é tu que vai ser nosso segundo passista aqui. Os outros também ficaram, mas era para ser segundo passista. E na época o primeiro era o Marcos Vinícius. Com a pipoca. E aí eu fiquei pra ser o segundo passista lá e já fui e fiquei. Isso aí a gente tá falando 98, 99. 99, 99 Carnaval de 2000. Pro Carnaval de 2000. Isso. 99 tu segue na arquibancada, então. Não, pro Carnaval de 99 eu tava na arquibancada. Ainda na arquibancada. Na B daí, né? 98 na A. Nunca me esqueço. Mas Agora aquela pergunta que vai parecer corneta, mas não é. Tu estreou caindo, então. Pois é. Estreei, Pois é. Eu tenho um amigo que folga em mim até hoje, ele disse... A culpa não é tua, tá muito claro. Fiquei nervoso, daí ele era o Everton, ele era o segundo mensalho, ele disse, o que houve, Edilson? E eu tava sentado assim no cordão lá, assim, e eu triste, assim, eu não acredito que tu tá chorando, cara. Eu disse, mas é meu primeiro ano, eu já desfilo e derrubo a escola. E ele até hoje, ele folga em mim, Vitor, tu tava... Porque a época eles faziam umas fantasias pra nós, assim, que tá louco, né? Eu tava com uma bota bem alta, assim, que era a minha fantasia. Ele disse que a bota parecia o M do McDonald's, assim, no cano ser alto, e chorando no negócio. Mas fui. Mas por um lado foi bom, sabe? Pra mim, sabe? Porque aumentou muito no meu profissional. Porque como o Bamba foi rebaixado, você deve saber, né? Mesmo sendo Bambas, uma escola grande com tradição, muitas pessoas, Bamba caiu, se afastaram da escola. E saiu todo mundo. E aí as outras escolas também, não só saíram, né? Mas outras escolas também contrataram. Aí o Vinícius foi contratado, a Pipoca foi contratado pro IAPI, se não me engano, pro outro ano. E o Bamba ficou sem passista já, no grupo A. E só que eu sempre fui muito dedicado. Pra mim, eu acho que o importante, se tu quer acontecer, tu tem que... É ensaio, né? Pra dançar é ensaio. Não adianta olhar vídeo, não adianta olhar aquilo. Tu tem que ensaiar e criar a tua própria personalidade. E eu ia ensaiar direto. Era sábado, era terça, era quinta, tinha ensaio técnico lá, porque o Bamba não parou, né? Naquele ano daí de 2000 pra 2001. E eu tava sempre lá ensaiando. E aí a minha passista também saiu.
que era a Shirley, na época. A Shirley, acho que ela tinha ido pra Praiana. E aí eu fiquei ensaiando sozinho lá. E fiquei até junho, julho, mais ou menos. Só que na época, quem era a madrinha da bateria do Bambas era a Débora. E a Débora ia ensaiar também com a bateria. E daí a gente ficava lá de arreganho às vezes, e quando veio do nada a gente ficava dançando, eu e a Débora. E aí foi aí que eles olharam por trás assim, mas qual é que é daquela dupla lá? Formou o casal. Formou o casal. Aí formou o casal disso dela. Ou seja, tu fosse o segundo um carnaval só. Um carnaval. Eu comecei, fui rebaixado, mas eu comecei no Bamba. Caiu pra cima. Caiu pra cima. Elias, né? Naquele ano do rebaixamento, o Bamba ele tava muito bem vestido, né? Sim. As fantasias estavam bem acabadas. Faltou alegoria mesmo. Faltou as alegorias alas mesmo. Talvez se um carro tivesse conseguido entrar, talvez a história seria outra, né? Sim. Mas aquele momento... Quando que chegou para vocês, assim, vocês descobriram que a escola não ia ter carros lá na concentração já? Ou vocês já sabiam de algo que estava acontecendo? No meu caso, como eu era, assim, muito verde ainda, né? Na questão do carnaval, era meu primeiro ano, Pois né? E eu fiquei sabendo no desfile. Se fosse hoje, com certeza eu já ia saber, né? Tava nas redes. Já tava nas redes. Mas na época nós ficamos lá, daí quando eu vi todo mundo, tava uma correria na Pois é, concentração claro. mesmo, né? Foi uma coisa, foi triste de ver. Tem até, as coisas a gente até hoje não sabe qual foi exatamente o erro, motivou, né? Que teve o motivo, mas foi uma coisa bem triste, assim, do pessoal, que o Bamba tem uma massa, claro, né? Uma com torcida muito grande, muito grande. Bom, e depois do rebaixamento, a escola engrenou vários títulos, né? Isso, E tu teve presente nessa campanha daí do... E eu foi na ascensão da escola, eu tava junto. São 4 títulos consecutivos, de 2001 embaixo e depois um tricampeonato. tricampeonato. 2, 3 e 4. Verdade. Inclusive, a transição da Augusto Carvalho pro Porto Seco Porto Seco é o Bamba campeão. Tu é colorado ou gremista? Gremista. Ah, então pra ti foi tranquilo. Tem muita história desse espírito de gente que teve Meu Deus do Eu acho que céu. foi o lugar mais longo que a gente fez na época, né? O Bamba, naquele ano, foi o único título do Grêmio, foi foi do Bamba, né? Foi do Bamba. Mas a gente ia dançar no Olímpico na época. E olha, era voltas e voltas aquele Olímpico. Eu disse, não aguento mais. O que eu vou fazer dançando no estádio, né? Homem ainda, né? Eles não queriam ver homem dançando lá. Eles vaiavam, sai daí. Mas eu acho que fiz umas 5 voltas no Olímpico lá, dançando aquele ano. Mas foi um ano, pra mim, também foi um ano memorável, né? Conheci muito. E como é que foi, Adilson, esse momento de reconstrução do Bamba? Porque ele cai, né? E naturalmente o rebaixamento impõe muitas dificuldades, até fundamentalmente no orgulho, né, do bambista, daquele rebaixamento. E aí tem uma mudança, o presidente Odilon sai, a Rosalina assume. E era um baluarte saindo diretamente da pista para o gabinete, digamos assim. Sim. E como é que foi viver esse Bamba, assim, que... Corajosa, né? Muito corajosa nisso. Eu acho que ela foi corajosa e acho que o importante, que é o que eu vejo que hoje em dia não acontece muito nas escolas de samba, é abraçar e ajudar. Principalmente, as pessoas hoje em dia têm a mania de reclamar dos presidentes. Né? Os presidentes também, às vezes, dão umas gateadas, mas as pessoas têm mania de reclamar dos presidentes, mas então procuram saber e ajudar os presidentes. Nessa época dessa transição, não esqueço, 2000, nós vivíamos na casa da Rosalina. Nós éramos uma equipe, todos os destaque dela ajudavam ela. Então ela não era sozinha, porque ela era um destaque. Claro. Né? Ela tinha uma sensibilidade em relação a vocês, né? Então nós também abraçamos ela junto e disse, não, nós vamos ter que subir, nós vamos fazer isso junto. Então ela teve muito esse apoio. Então ela teve o apoio da direção dela, apoio do grupo, né, de destaques ali, e também um pouco porque a escola veio, imagina, caiu, daí não tinha aquele dinheiro, sabe, aquelas coisas financeiras, assim, mas com uma equipe que era muito unida. Eu nunca me esqueço, acho que foi o ano que eu tive uma questão de amizade, assim, ó, era muita parceria, porque hoje em dia eu reencontrei os meninos que tocam na bateria da Restinga, os da antiga mesmo, que eles foram pro Bambas ajudar, o que era o mestre de bateria era o Marcelinho. Marcelinho. E o Marcelinho, a gente finíssimo, fazia churrasco, a gente fazia janta, a gente tava sempre junto. E o intérprete era o Nego Edu, que tava sempre junto conosco também. Sabe? Então era um time fechado. O Marcelinho também, o Messala voltou para aquele ano, né, para a escola, para apoiar nessa subida, né, também nessa crescente novamente. Ficou a Rosicléria, a Chayane. Então a gente tinha um grupo. Era um grupo fechado mesmo, assim. Então acho que foi isso que foi a crescente. Que eu acho que deveria ter hoje em dia. Mais apoio
todo mundo para ajudar, não só querer estar ali, mas também querer fazer parte daquilo ali. Claro. Que é bem diferente. Você citou um nome agora há pouco, no início da sua carreira, que eu acho que foi muitos carnavais. Sua parceira, a Débora, como é que foi essa parceria? A Débora foi, como eu disse ali, foi no início que a gente se conheceu, a gente começava a dançar, ela era madrinha de bateria e eu ali como segundo passista. Aí quando nós recebemos a oportunidade, eu acho que vocês dois vão ser nosso primeiro casal de passista. A Rosalina até que foi disse, vocês são bonitos, vocês são isso, aquilo. Foi a pior coisa que ela fez, né? Desculpa aí, Débora, sabe que... Não tem problema. Eu ratei nela esse dia no encontro de passista também, porque fizeram uma pergunta pra mim, o que tem que fazer pra se entrosar bem com o passista? Eu disse, perguntaram pra pior pessoa. Pois é. Calma que a conversa vai, calma. E aí a gente foi, porque nós estávamos começando, porque a Débora, ela tinha um preconceito por ser branca, né, ter vindo do imperador. Ela era imperadora. Ela era imperadora. Pouca gente lembra disso. Isso, e ela era branca e todo mundo já tinha aquele preconceito com ela. E eu, porque era novo no carnaval. Quem é esse cara aí que tá chegando agora, não sei o quê, não dança nada. Daí nós conversando, eu disse, a Débora, quer saber? Vamos ser os melhores. Vamos dar vida, isso e aquilo. E a Débora pegou e abraçou junto, vamos. Então a gente ensaiava direto. Daí foi onde começou e deu muito certo, né? Tanto que... até hoje falo, né? Depois de. A gente fez uma história. Quantos carnavais juntos? Carnavais juntos, olha, porque nós saímos do Bamba ainda. Pois é. Em 2001 até 2012. Nos Bambas? Não, 2 anos no Império ainda. 2 anos no Império. Um ano no Império. Um ano no Império. Sabe então que até eu quero falar sobre a saída para o Império, mas eu tenho uma pergunta para ti em relação a isso, que tu brincou de forma muito bem humorada aqui. Como é que é quando a tua parceira de dança é a tua parceira de vida e, porventura, vocês estão brigados por alguma coisa, brigaram em casa por causa de questões da vida, e aí chega no palco e tem que fazer de conta que tá tudo bem. E outra, o Adilson briga muito com as passistas? Não, eu sou muito tranquilo. Mas como é que é isso? Assim, eu tô chatinho para ensaio. Não levar o estresse de casa para o trabalho, digamos assim. Eu consegui conciliar isso com o tempo. Depois a gente aprende, né? A gente vai, coloca lá e consegue ser profissional. Sim. Entendeu? Colocar ali. Já aconteceu várias vezes da gente brigar e ter que ir dançar. Aí vamos sorrir. Por exemplo, quando eu fiquei com a Débora e nós nos separamos em 2007. E seguiram dançando juntos. Seguimos dançando. Até o carnaval de 2012. Entendeu? Então não teve assim muito esse estresse assim nesse tempo ali, nesse período. Até no início ali deu aquele estresse, mas daí passava porque já era logo em seguida que terminava o desfile, daí já tinha aquela pausa ali, depois voltava, ensaiava e vamos de boa. Assim, uma coisa, outra coisa. Outra coisa. Aí foi profissional, daí quando nós fomos, a gente foi pro Império, a gente foi bem mais valorizado. E se eu lembro bem, né? O Império, quando o Urso faz a retomada do Império, né? O Império bateu, agora tá no grupo bronze, né? O Império na época bateu o grupo intermediário B. Ainda tinha o acesso, então o B na época era a terceira etapa e tinha uma quarta. Isso. A gente chegou até 4 grupos em Porto Alegre, né? E não havia isso. O Império não chegou, como agora, sair do Porto Seco. Sim. Né? Hoje o Império está no bronze lá na Restinga. Mas, pro Império cair pro terceiro grupo foi muito pesado. E não chegou aí para Antônio de Carvalho na época. Exatamente. O Urso fez um trabalho de retomada, a escola foi campeã do carnaval e tinha essa característica de montar timaço. Levou Sandro Ferraz, depois levou Gisele Marcelinho, Isabel Alexandre, passaram por lá também. Isso. E chegou um momento que eu lembro que eu noticiei no Sunblog, lembram do Sunblog? Claro. Saudoso. Eu lembro que eu liguei pro Urso. Urso, posso noticiar aí que tu tá contratando o casal de parceiro do Bamba? Tu que tá dizendo. Mas tu tá negando? Eu não tô dizendo nada. E aí nós noticiamos na época lá no Sunblog que a Dilce e Débora estavam a caminho dos Leões da Zona Norte. Isso. Como é que foi esse processo? Não foi complicado, assim, porque para nós foi ótimo, né? Para mim, principalmente, porque como profissional, não que eu não estava sendo valorizado no Bambas, mas o Urso fez uma coisa assim, que é muito assim, ó, nem foi o Urso.
Valmir Oliveira. Valmir. O cara que eu devo muito a ele também. Que eu aprendi muita coisa com ele. Bombom. Forte abraço. Bombom. Mas ele disse, tu é o cara, vocês são os melhores, vocês têm que estar com os melhores, vocês têm que ser isso. Sabe, ele nos colocava lá em cima. Ele disse, eu quero que vocês vão lá pro Império. Daí eu, como assim, mano? Eu vou sair. E eu sou de ficar, né? Nas escolas, assim, pra manter. Disse, mano, hegemonia, eu tô aqui no Bambo, tem uma história já aqui. Daí ele disse, não, mas vamos lá. Daí quando nós fomos conversar com Cleomar, na época, o Cleomar era o diretor de carnaval, o Nego Bonito, Preto 90. Todo mundo tem um apelido aqui. Fica à vontade pra dizer todo. Preto 90. De sunga, de silô, né, Cleomar? Mas tudo bem. Isso aí. Eu vi isso. Tu viu? Eu vi. Tá no YouTube? Eu vi isso. E aí nós chegamos e o Cleomar, não, capaz, eles não vão valorizar vocês. Se vocês querem ir, vocês vão, mas não vai ser assim. E nós chegamos numa reunião lá com o Urso, e o Urso conversou conosco, e ele disse, não, eu quero aqui, meu time vai ser esse, eu quero os melhores e quero vocês aqui. E nós conversando lá, e eu falei pra Débora, o que tu acha, Débora? E a Débora ficou bem um pouco assim, né? Ficamos na indecisão, e eu disse, mas acho que seria legal pra nós ir mudar um pouco os ares, né? E fazer uma experiência diferente. E aí, tá, vamos aceitar, né? Nós conversamos com ele, tá, fechou então. Fechamos lá tudo. E ele disse, eu quero o melhor time. Daí era o Sandro Ferraz, o mestre de bateria era o Márcio, a Alexandre Isabel. E eu e a Débora, e a parceira da arte era a Rita. A Rita Filha do Gago. Isso, do Gago, é. Isso é pra 2009 daí. Tudo Carnaval 2009, isso. Do Correio, isso. Já no especial. Isso, não. Sim, Da carta de amor. campeão do carnaval, Um ano antes. Tentativa do bicampeonato. Isso, exatamente. Mandei uma carta de amor. Isso. Samba ruim? É meu. E se eu não me engano, se não me falha a memória disso, pra substituir uma ícone da escola, né? Ana Marilda. Exatamente. Isso, a Ana vai Que não foi pra era Ana Marilda. Tipo, o nosso medo era esse. Nosso medo era esse. Ah, tinha isso ainda, né? Porque, mas a verdade. Ana estava junto e ela sabia. Então eu sempre fiz isso, né? Tanto que sempre que as escolas me chamam pra você quer dançar aqui, quer trabalhar aqui, eu sempre pergunto quem é que tá trabalhando aí. A pessoa já sabe, a pessoa já saiu, porque eu procuro sempre conversar com a pessoa pra saber o que tá acontecendo, né? O fura-olho ninguém pode me chamar, porque eu nunca fiz isso com ninguém. Mas a Ana ligou até para nós na época e disse que não, ela ia fazer a comissão de frente. Isso. Sim. E ela ia largar mesmo. E o Alex é meu amigaço também, que era o passista dela. E foi tudo certinho, assim. Mas era uma responsabilidade. Uma responsabilidade. Mas como a gente tava vindo numa crescente, assim, que a gente já tava também numa coisa, então não pesou tanto assim pra nós. Mas pra história, pesava, né? Claro. E aí foi um carnaval só no Império? Eu 2, a Débora foi 1. E no segundo ano foi com quem? Com a Sara. Com a Sara. Com a Sara. E eu tive a sorte, eu dou os pé quentes. Né? No Bambo, dei o pé quente do Bambo cair e teve esse problema. No Império teve o 2009 com a Débora. A escola tava linda, mas teve uns probleminhas ali, né? Infelizmente de evolução, tá grande demais também. E em 2010 aconteceu um problemão no Império. Ah, claro. O desfile do amor. Do amor. Que o Império praticamente se divide em dois. Verdade. Divide em dois. E tu era escolhido pra preencher o buraco. E eu tentei fazer aquilo ali sozinho e não sabe, deu. tentei, né? Não deu. Mas foi uma coisa que eu acho que deu mais. Eu já tava ali na carreira, assim, como passista legal, mas eu acho que ali o pessoal disse assim: pra isso que serve o passista. O pessoal que tava olhando. Sabe que tu vai ter um relato interessante sobre isso, porque tu viveu isso ali dentro da pista. Mas pra mim, tá? Aquele é um dos momentos mais tristes da história do carnaval. Eu uso nesse nível. Não porque uma escola teve buraco na evolução. Isso sempre é triste. Mas porque nós tivemos uma parcela de gente de arquibancada e camarote que vibrou diante do insucesso do Império. E na minha concepção isso não é carnaval. Né? Eu não admito reproduzir a rivalidade do futebol no carnaval. A piada, do bom humor, a gozação faz parte. Quem é imperador brinca com quem é da Restinga, quem é do Bamba, tá tudo certo. Mas a escola na pista, se o carro tá quebrado, tu te atira embaixo para tentar ajudar. Essa é a minha concepção. Independente de camiseta. Exatamente. O Império teve aquela dificuldade, realmente foi um buraco, uma cratera gigante assim. E era a favorita, uma das favoritas. Aquele Império era muito poderoso. E daqui a pouco o buraco foi se abrindo. E eu lembro dessa cena muito forte, Adilson. E aquela coisa, né? O papo que vai trazendo.
de ti e a Sara tentando preencher quase que sozinhos, assim, algo inumano, né? Como é que foi aquele momento ali de ver que a coisa estava indo pro brejo? E a decisão partiu de vocês? Eu fui indo, assim, sabe? E eu disse, eu sempre, naquela hora de recuo e quando tem algum buraco ali, eu sempre digo pra passista ficar um pouco mais à frente da bateria. E eu, como tenho mais facilidade, agilidade, né? Porque elas usam o salto, pra elas ficarem mais ali e eu fazer o vai e vem. Só que o vai e vem eu tava indo muito. E a Sara ficou, daí eu disse, eu voltei tudo de novo e disse, Sara, a gente vai ter que ir? A gente vai ter que ir. E a Sara, como? Eu disse, vamos ter que ir. Azar, vamos indo. E olha, aquele ano foi assim, foi forte mesmo, porque já tava, sangrou. Eu fui direto dali, fui direto pra ambulância que tinha lá atrás. Caramba. Que fez muita ferida, assim, sabe? Sangrou mesmo meus pés até atrás ali, perdi o calcanhar. A Sara também sofreu muito, e era o primeiro ano da Sara, sabe? Imagina, pra ela também, acho que foi uma pra ascensão também, porque ela apareceu fazendo isso também. Mas foi muito difícil, porque independente, que nem tu falou assim, de camiseta, bandeira, que nem as pessoas falam, o Adilson é um bambista, sabe? O Adilson é isso, o Adilson é aquilo. Eu passei um pouco de preconceito quando fui pra Restinga, para as outras agremiações, assim. Mas eu nunca deixei de dar o melhor do meu trabalho. Ser profissional. Em todos os lugares foi. E ali foi um exemplo. Se as pessoas olharem na história e ver aquele exemplo ali do Império em 2010, do que eu fiz ali, que é o que todo mundo deveria fazer, né? Isso aí é vestir a camisa mesmo. Claro. É isso que é o carnaval. Independente da escola, todo mundo tem uma, né? E as pessoas sempre ajudam a co-irmã. A co-irmã, sim. Exatamente. Né? Sempre ajudam a co-irmã. Que é diferente no futebol. O cara é gremista, ele quer que o Inter se rale. Claro. Entendeu? E no carnaval não é assim. O que vale é o espetáculo. Na verdade, o Carnaval de Porto Alegre ele sobrevive justamente por esse sentimento. Exatamente. Né? Que as pessoas têm de sempre colaborar e ajudar. Nós até falamos que nós temos uma equipe lá, né, entre os amigos ali, que um dança no Imperador, o outro dança no Bamba, o outro dança na Restinga, mas a gente tá sempre junto. O que um precisar do outro, a gente tá por fora ali, ninguém sabe. Mas precisa de uma pena. Vai lá, eu não tenho, mas eu tenho aqui, eu tenho verde, eu tenho azul, sabe? As pessoas deveriam se ajudar assim também. Sim. Mas, infelizmente, hoje em dia tá um pouco mais disputa mesmo, assim, sabe? Não tem mais parceria. Depois dos 2 anos de Império, tu vai pra onde? Volto pro Bambas. Volta pra casa. Aí o Messi Newton me chamou, disse, Adilson, acho que tem que voltar pra casa. Não sei o que, disse, Messi, não sei o que. Mas aí foi o Vinícius Vila, que tava lá, tinha ido pro Bamba, ele disse, Adilson, a gente quer que tu volte lá, não sei o que. Ele começou a meter pilha, né? Daí o Messi Newton me chamou, daí eu conversei com o Valmir lá. Daí no segundo ano de Império já era o Marquinhos, o presidente, eu tinha se afastado, né? Aí o Marquinhos tava meio assim, não tava como o urso ali naquele início. Aí tava uma coisa meio estranha, assim, daí a gente não sabia o que ia fazer, e que isso, que aquilo. Eu disse, quer saber, eu vou voltar então. Daí eu voltei com a Débora de novo. Sim, volta com a Débora. Com a Débora de novo pro Bambas. Aí mais 2 anos com a Débora, 11 e 12. E quando é que a Restinga surge na tua vida? Quando é que surge essa passagem que acaba também sendo marcante, né? Sim, a Restinga pra mim agora, por último, acho que foi muito marcante, muito mais, porque eu nunca imaginei, eu imaginava o tamanho, mas não tinha noção o que é. É um mundo à parte, né? É um mundo à parte, a Restinga é um mundo à parte, é uma coisa totalmente diferente. Eu consegui mudar todo o meu ponto de vista perante ao carnaval, assim, principalmente na Restinga. Agora, sabe, eu aprendi muita coisa no Bamba, tive toda a minha trajetória de Bambas, mas a Restinga me ensinou, acho que a ser mais carnavalesco. Quando é que tu vai pra Restinga? Eu fui em 2021. 21. É que eu me perco aqueles 21 não teve. 21 não teve. 21 não teve, então 18 não teve, 21 não teve. 21 não teve, então foi 22. 22 que o Bamba foi campeão? 20 Bamba campeão. 20 Bamba foi campeão. 22 Imperador. 22 Imperador e a Restinga foi Vício. A Restinga ganhou 23. Eu fui na Redenção. Pois é, isso que eu tô dizendo. É 22? 22 foi pra Restinga. Só que o Aldo sempre falava comigo. Eu nem sabia quem era o Aldo. Mas ele falava pra mim, eu conhecia o Elinho, eu conhecia o Gordo, eu conhecia todo mundo, e o Aldo eu não conhecia. Mas eu conheci o Aldo uma vez que eu fui dançar com Bambas, no ensaio de Porto Seco ali. Aí quando eu vi ele tá com a camisa da Restinga, ele disse, um dia tu vai dançar na minha escola. Ele falou pra mim assim, que é cara, né, meu? Um dia tu vai dançar na minha escola. Aí quando vê, surgiu essa. Daí quando eu vi eu desfilei no Bambas, aconteceu um problema comigo no Bamba, nesse último desfile aí.
que com fantasia, com roupa. Não, foi o Bamba campeão em 2022, então. 20, foi 20. 22 Foi Imperador. campeão em Tá 20. certo, Que é os 80 Ferraz. Os 80 anos, Isso, Santos isso aí. Ferraz. Aconteceu um problema, tá? Daí tudo isso e aquilo, daí eu. Você quer saber? Daí eu tava nessa função, vou dar um tempo do carnaval. Eu tô agora, quero descansar um pouco. Aí eu recebi uma ligação do Gordo, e aí, meu, fala comigo, sabe? Coisa assim. Daí eu disse, fala, tem uma proposta pra ti, pra Restinga, o que tu acha? O presidente lá é louco por ti, não sei o que, quer que tu vá há anos já queria que tu fosse pra lá. E eu disse, mas quem é o presidente de Restinga hoje? Disse, é o Aldo, meu, um que falou contigo lá no Porto Seco. Eu disse, tá, é ele que é o presidente, não sabia? Daí a gente, vamos conversar. Ele fez uma videochamada, foi conversando. Daí ele disse assim, só. Daí eu digo, cara, só tem um porém, com quem que eu vou dançar? Entendeu? Num dia ele disse, isso aí é igual a gente aqui. Eu disse, não é assim. Eu disse, não, porque ele não queria alertar ainda os gansos. Daí ele disse assim, é com a Tamara. E eu disse, quem é a Tamara? Não lembrava da Tamara, porque a Tamara também já fazia um tempo que não tava como passista mais. Sim. No carnaval. Saía na escola ali, mas eu disse, não sei quem é. Ele disse, a Tamara foi nossa passista, assim, assado. Aí a minha sobrinha me falou, a Tamara é aquela, assim. Eu disse, não sabia. Então tá, vamos embora, vamos fechar então. Aí fechou também ali a parceria já e fomos embora. Sabe, mas foi uma ascensão de carreira, assim, pra mim, porque eu aprendi muita coisa, que nem eu tava dizendo, aprendi muita coisa de carnaval, entendeu? Eu aprendi... é porque é uma comunidade diferente, né? A Restinga eu consegui me apaixonar pela comunidade, né? Até tive no ensaio lá agora há poucos dias, ontem. e tu chegar lá e quase toda aquela multidão que estava no ensaio de rua te abraçar do início ao fim. Volta, vem trabalhar com a gente de novo. E chega até a emocionar, entendeu? Mas, claro. Não, e é curioso, Adilson, porque a impressão foi uma passagem tão marcante que ela parece que é maior. E foi rápido. Identificação. E no início... E até a parceria com a Tamara, parece que vocês dançam há muito tempo. Também, E no início eu sofri um preconceito lá. O que esse cara quer aqui? Esse é bambista, isso é aquilo, entendeu? Mas é que nem eu digo, daí eu comecei a mostrar meu trabalho, eu comecei a mostrar um trabalho de passista na Restinga como... Não desmerecendo os anteriores, mas eu quis diferenciar, entendeu? Eu disse, se eu vou chegar aqui, eu tenho que fazer algo diferente. É que a comunidade da Restinga tem essa questão da passionalidade. Sim. Então, tu chegar lá, mesmo tendo uma história em outra escola, identificado com a outra escola que nem tu era, né? É difícil, é natural, mas ao mesmo tempo que tu consegue mostrar o teu trabalho, eles te abraçam, né? Abraço. Que foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu, e foi muito, muito relevante pra mim, assim, sabe? Foi muito bom mesmo pra minha carreira, sim, sabe, como passista, porque eu não imaginei, fazia anos que eu não ia na Restinga, na quadra da Restinga, sabe, nem no ensaio da Restinga lá. Tu estava sem escola quando a Restinga te chamou ou tu estava em alguma escola? Tinha saído do Bambas. Tinha saído do Bambas. Nesse... Eu pensei em dar um tempo pra cabeça, como eu tô agora. Nesse período entre Império e Restinga, é todo no Bamba ou tu chega a passar por outra escola? Não. Todo no Bamba. Tô no Bamba. Teve só um ano que eu não saí também. 17. Acho que foi 17 que teve o carnaval aquele da vergonha. Noite, da vergonha que ele é. Esse ano eu não desfilei. Mas daí depois eu voltei. Mas se apaixonou pelo Estado Maior da Restinga, pela comunidade, mas o que motivou a saída da escola? A saída da escola. Então, assim, eu acho que é uma pergunta que todo mundo quer saber, né, na realidade. Depois de um tempo, assim, a gente acaba cansando um pouco, né? E eu acho que o meu problema na Restinga foi querer mostrar muito trabalho e querer fazer muita coisa. E eu acho que eu acabei me prejudicando nisto, entendeu? Foi o meu mental, entendeu? Eu tava muito... Porque daí o que a gente fazia? Direção artística, a gente acha que é barbada, mas a gente conseguiu fazer uma coisa diferente com a Restinga. O show da Restinga, a gente conseguiu mudar. Todo mundo já estava esperando o show da Restinga, então a gente, sabe? Então, e pra acontecer aquele show, tem que ter ensaio. Muito trabalho. E aí... E eu ensaiava, eu gostava de ir para ensaiar, eu fazia concurso, ajudar para fazer o concurso da rainha, queria ajudar, ia pro barracão, o Luciano me chamava, dava uma ideia lá, a gente tentava ajudar, eu já estava ajudando na harmonia geral da escola, já estava, sabe, quase uma direção de carnaval passista, direção artística, direção de harmonia geral,
sabe? E outras coisas, assim. Daí, ali começou a turbilhão na minha cabeça Mas o que me chateou mesmo, assim, foi mais a irresponsabilidade das pessoas, porque eu achava que eu era muito... Que nem eu falava no ensaio, cara, não é que eu seja chato, eu sou profissional, eu quero estar ali, assim, pra coisa dar certo, eu tenho que estar. Então eu trabalhava até as 8h30, marcava um ensaio, 8h30, 9 horas da noite, eu ia direto pra Restinga, chegava lá e o pessoal chegava 10h30, 11 horas pra ensaiar, sendo que eu moro no Partenon, daí eu tinha que ficar até 1h30, 2 horas ensaiando pra chegar em casa 3 horas, sabe? Aí começou a me atrapalhar, entendeu? E como eu tinha também, já tava numa relação com a Tamara também, a gente tava namorando na época lá, e aí a gente acabou brigando muito por essas coisas também, né? E também a gente já acabou separando também, assim, função de carnaval. A gente tentou trabalhar junto e eu disse, Tamara, desculpa, mas eu não vou conseguir. E ela disse, Justo, tu que sabe. Eu disse, não, fica tu aí, porque tu é cria, né? Da escola, e eu não vou aguentar, eu vou surtar daqui a pouco, eu vou brigar com alguém, eu vou xingar alguém, sabe? Então é melhor eu sair. E o Aldo não aceitou, né? Mas saíram vocês dois, no fim das contas, né? Porque você... A Tamara continuou. Ela saiu agora que ela... Mas não tem um vídeo de vocês dois apresentando o novo casal? Tem, né? nas redes da Restinga até. Não, como passista nós saímos. Eu digo isso, como passista vocês chegam a sair... De boa. De boa, De né? boa, a gente assumir só a direção artística ali. Isso. E aí vocês, inclusive, apresentam o novo casal, né? A gente entrou nesse consenso que a gente tava já pensando pra fazer esse outro trabalho pra ver se ia dar certo. E se eu continuar só como passista, eu acho que ia estar dançando ainda. Sim. Entendeu? Mas o que o problema foi o acúmulo de coisas. Existe. E é uma pausa ou é uma aposentadoria como passista? Sempre é pausa. A gente nunca se aposenta. Eu sempre digo pro pessoal que a pessoa Fala mais pertinho do microfone. A gente nunca se aposenta porque se a gente tem condições de dançar, não tem por que parar. Eu posso dançar, eu posso me aposentar como passista, mas eu posso ser Era isso que eu ia te perguntar, assim, a dança, ela tá sempre presente na tua vida desde da tua trajetória, assim, né? Toda. Eu trabalho com dança, aqui. né? É a tua profissão, né? É a tua profissão, né? Mas tu não consegue enxergar o Adilson numa escola de samba exercendo uma outra função, assim, uma direção de carnaval, algo desse tipo? Sim, por isso que eu já estava trabalhando nisso pra ir pra este lado. Porque tem uma hora também que o corpo não aguenta. O meu corpo ainda tá aguentando, que nem eu digo, eu só tô dando um tempo, porque eu ainda faço interior, faço litoral, danço, e faço muitas apresentações ainda, mas eu quis dar um tempo do carnaval de Porto Alegre esse ano só. No entanto que até o Natal aqui, o Aldo ainda achava que eu teria a possibilidade de eu continuar ainda na escola. Daí eu disse, desse ano eu não vou conseguir, não vou ter cabeça pra conseguir mesmo. Quem sabe eu faço alguma coisa outro ano, trabalhar com ele novamente, porque é uma pessoa, ficou meu amigo mesmo. Claro. Né? Assim. Eu queria, inclusive, que tu falasse sobre o teu trabalho fora do carnaval. Tu hoje, tu vive da tua arte, né? Qual é o teu trabalho com a dança? Também, eu trabalho muito, trabalho a expressão corporal, que nem eu digo que eu não trabalho, não sou professor de dança, eu sou um professor que trabalha o ritmo do corpo da pessoa. As pessoas às vezes acham que a gente tem que trabalhar a dança, que nem até na própria escola, que a gente tem que dar uma liberdade para a pessoa. Para as pessoas trabalhar. Acho que é por isso que eu tenho um número grande de alunos, faço um trabalho diferenciado, porque não é um trabalho robótico, como existe hoje em dia aí. Às vezes as pessoas acham assim, o Adilson é careiro para dar por exemplo, um workshop ou dar um auxílio na dança aqui para nós. Mas é o meu trabalho, né? Tipo assim, não é que eu vou dar uma ajuda que não vai ser boa. Entendeu? Então eu procuro fazer o melhor para a pessoa evoluir cada vez mais e aprimorar cada vez mais. E o meu trabalho com as pessoas, hoje em dia eu tô trabalhando mais com terceira idade ainda. Eu vejo na tua rede social. Que é um público muito mais fiel ao teu trabalho. E eu consegui, que eu tenho um grande amigo, vocês devem conhecer também, que foi meu professor que me ensinou a ter esse lado aí, que é o Fernando Saraiva. Claro. E trabalha muito também com dança também, vivi da arte, foi passista. Mas ele me ensinou como trabalhar, e eu consegui fazer uma técnica de trabalho com a dança que eu consigo fazer qualquer pessoa dançar. Então, no entanto, que não só nas minhas aulas, mas quanto nas apresentações ou em shows que eu vou, eu não sei o que acontece comigo, mas eu consigo dominar as pessoas. Entendeu? Por exemplo, que nem o Aldo falou, o que eu vou fazer nas barcas agora? Se tu não for, eu disse, não, o pessoal tem que ver se aprendeu uma coisa comigo, né? Porque às vezes as pessoas não querem apenas te ver dançando.
As pessoas querem dançar junto contigo, elas querem interagir contigo. É que, Adilson, eu acho, né? Tu me corrija se eu estiver errado. O talento para dançar ou para qualquer atividade artística é uma coisa. O talento para passar esse conhecimento, esse ensinamento, a didática, é outro talento completamente diferente. É diferente, é. E aí é o que eu tento passar e tentei ensinar. Eu tento ainda até hoje, mas as pessoas acham. Por isso que eu digo que o Adilson acha que é difícil. Acham que é difícil trabalhar com o Adilson, coisa assim, mas não, cara, é para aprender. No aprendizado, tu vai ter que fazer para poder aprimorar isso, né? E nesse trabalho que eu faço. Tanto para, como eu digo, para apresentação ou quanto para ensinar, é para as pessoas tentar aprender, no mínimo, fazer isso, né? Ou levantar um braço, fazer com que as pessoas venham dançar junto contigo, ou com que as pessoas consigam te acompanhar. E não é fácil, sabe? Não é fácil para quem sabe dançar, imagina para quem não sabe dançar. Verdade. Fala um pouco do projeto Eu Sou Samba, um projeto que revelou muitos talentos que estão brilhando hoje no nosso carnaval. Coisa boa, né? Foi um projeto que... Também foi um projeto que nós fizemos na conversa lá, eu, o Cris Rafa, o Fabrício e o Rafa Santos. Nós fizemos uma reunião uma vez na minha casa, disse, vamos fazer esse projeto, quem sabe fazer uma formação de passista, que é uma coisa que está escasso. E deu certo, deu bastante certo, assim, surgiu bastante passistas, teve alguns... Tem uns que estão na ponta, por exemplo, agora tipo ali, o Cris é um, né? Chris. Que tá aí numa ascensão cada vez maior. Grande abraço, meu amigo. O Fabrício tá lá no Rio agora, sim, né? Sim. Sabe? E tem fora os outros que tiveram aí, mas é uma coisa que eu também critico muito sobre a responsabilidade, que é uma coisa que falta muito. Porque quando a gente faz um projeto assim, um projeto era social. Eu não cobrava nada. Eu me desgastava, às vezes eu pagava uma academia, um aluguel da academia para ir pro pessoal. E no início, às vezes o pessoal é legal, mas aí depois o pessoal já acha que tá pronto. E aí já as escolas já chamam, né? Tá ali no projeto, foi muito rápido, assim, sabe? Porque no projeto a gente fazia foto, divulgava, a pessoa achava que tava pronta, já a escola chamava e eu já não preciso mais no projeto. Daí o projeto acabou acabando. Que nem eu tenho muito orgulho do projeto da Raquel. Sim, Mini Divas. Da Mini Divas lá. E tem o da Cíntia também, lá na Vila Isabel, que com crianças. Sim. É um projeto que, de repente, a gente pode utilizar e aproveitar um pouco mais. Aqui tem mais tempo para ensinar, né? Com adolescentes, tu tem um tempo um pouco mais curto, porque o pessoal aprende um pouco mais rápido e já larga, né? Já se afasta. Assim, já tô pronto. Mas foi um projeto que teve várias revelações. Pretende voltar com esse projeto? Eu tenho algumas ideias. Agora que nem teve um encontrão de passistas, né? No Bamba, né? Isso, lá na quadra do Bambas. E foi bem legal. Sabe, eu acho que eu até conversei com o Cris, que eu acho que a gente deveria fazer um encontrão itinerante. Não precisa ser na quadra do Bambas, mas a gente pode fazer um encontrão na quadra da Restinga, uma quadra do Fidalgos, um lá na Protegidos, sabe? Porque eu ainda sou o cara... Tem os artistas, tem os profissionais do Rio de Janeiro que vêm aqui do workshop, mas temos muitos profissionais bons aqui também. Sim. E quem já fez aula comigo sabe que não tem muita assim, diferença. Entendeu? Mas às vezes a gente fica chateado porque a gente se esmera, tenta procurar um local para fazer um workshop, para dar aula de samba e fazer coisas assim diferentes, e o pessoal daqui não vai. Daí às vezes dá uns 5 alunos, mas daí se vem alguém do Rio, aí vai 200 pessoas. Sabe? Então é isso que a gente está procurando, tentar fazer achar um local. Eu já até conversei com o Clóvis esses tempos pra gente achar um local pra gente poder voltar com projetos assim. Maravilha. Entendeu? Pra fazer workshops, e não só de samba, mas em dança em geral. Esse tipo de projeto é importante, né? Porque é a continuidade do nosso carnaval, né? Claro. Por exemplo, hoje em dia... Formando novos talentos. Se estivesse tão fácil assim, eu poderia já dizer que ia me aposentar. Entendeu? Coisa assim, mas como tá no final agora, surgiu o convite. Sabe? Não tenho dúvida disso. Surgiu o convite agora. Eu que não quis, entendeu? Eu disse, tô dando um tempo, mas por que eles ainda estão me procurando? Adilson,
como tu não é mais guri, eu vou te fazer uma pergunta. Como é que tu está avaliando a geração que está surgindo, assim, os talentos das escolas mais recentes? Tu acha que nós temos bons talentos? Quem tu destacaria, por exemplo, 2, 3 aí que tu acha que vão fazer uma trajetória bonita e que começaram recentemente? E dentro disso, só para aproveitar a pergunta do Vini, quem é o passista que o Adilson admira dentro do carnaval? Quem é o cara que te inspirou? A tua referência. A minha referência? Vamos lá então. Vou começar pela referência, então. Não tem outro que... E todo mundo sabe, né? Porque eu sempre falo, a minha maior referência é o Caio. O Caio não tinha... Ele que fez eu querer ir pro carnaval. Foi quando eu fui no desfile e ele era passista da Restinga. E eu vi aquele cara... com aquelas pernas dançando, fazendo aquilo, que disse que é aquilo, loucura, é aquilo. E ele também foi mestre sala, né? Também foi mestre sala. Dona Marilda, se eu começar. Mas o Caio. E dançava bem também com mestre sala. O Caio. Nunca te provocaram a mestre sala? Várias vezes, né? A Anira, tu tem que ser mestre sala, tu é alto, tu é isso e aquilo. Não, Anira, não quero. Comecei passista, vou terminar passista. E o que eu acho dessa nova geração agora? Eu acho que tá ótimo, entendeu? Assim, então a gente tem bastante talento nessa nova geração. O que eu sempre digo, que eu cobro muito deles, e tem uma palavra que eu sempre utilizo, que eu acho que falta um pouco de atitude de muitos. Um pouco mais de atitude referente... Não é a dança. Atitude como... profissional, porque às vezes fala assim, fala o nome do fulano, o passista aquele, não sei o quê, que as pessoas não conhecem. E hoje em dia a gente tem que ser mais conhecido. Eu quando comecei, eu fiz isso. Por isso que eu digo que eu tive a atitude de ir atrás das coisas. Por exemplo, que eu digo, meu padrinho foi o Renatinho. Renato Dornelles. Mas a gente fazia tanta coisa, e a Débora, diferente de atitude, assim, porque o Renatinho sempre nos colocava na mídia. Não tinha rede social, mas tinha no Diário Gaúcho. Diário Gaúcho. Concorria até o Gaúcho mais sexy, né? O Renatinho Adilson, eu vou te colocar. Ele disse, bora lá então, tu vai representar o carnaval. Então tá. Não ganhei, mas concorri. Em 2002 isso aí. Muitos nem eram nascidos. E nem concorreram. Mas não tinha, né, essa situação de rede social. Então, e às vezes não só a rede social ajuda muito. Ajuda a divulgar o nosso trabalho, mas a gente tem que trazer as pessoas e trazendo as pessoas para nós no frente a frente. Sim. É o que não tem muito ainda. Parece que hoje em dia as pessoas têm medo de dançar para as pessoas. Não pode ter medo. Tá dançando e olha para baixo. Não, tu dança demais. É isso que eu digo. Tu tá dançando pra caramba. Então tu tem que mostrar o que tu é. Tu é mais que isso. Mas quem tu destacaria, assim, dessa geração mais nova, assim, que tu gosta do trabalho, que tu admira? Assim, ó, eu hoje dançando aqui, eu gosto muito do trabalho do Carlos Henrique e do Cris. Sim. Né, ali porque eles têm agora uma postura assim bem diferenciada. E tá vindo uma nova, aí tem o Carlos Henrique e o Cris, pra mim já estão dos velhos. Não é tão nova assim. Um abração pros dois. Isso aí. Aí tem a nova geração agora que tá vindo, vocês que eu tô admirando muito o trabalho que tá divulgando muito, é o Arthur, que tá lá na Restinga como segundo, que tá deslizando mesmo assim. Tanto ele quanto a Camille, sabe, que estão vindo. Vai ser uma dupla que vai incomodar muito ainda. Espero que eles evoluam cada vez mais, que eles pensem nisso que eu falei agora. Não dancem pra vocês, dancem pro público. Olha aí. E evoluam mais ainda, e continuem assim, sempre. Né? E fora os mirins, né? Mirins é o que mais tem agora. Mirins, por isso que eu tô pensando em dar parabéns muito pro projeto da Cíntia e o da Raquel, porque essa criançada que tá vindo delas, tá vindo uma criançada muito boa. Então a gente não pode deixar eles desistir. Né? A gente tem que lapidar eles, tem que dar muita... E é legal que é o interesse pela dança, né? A escola de samba é um manancial de oportunidades. Claro, exatamente. Então um menino sempre vira quase ritmista, né? Exatamente. E é legal que eles vêm com essa coisa da dança. Tem um que é o ótimo, me esqueci o nome dele agora, mas que é um passista, ele dançou no IAPI, tá dançando no IAPI. Não sei se ele tá como passista ainda. Mas quando eu vi ele, toda hora ele tá tocando. O Arthur, por exemplo, também era ritmista. Ele tocava na bateria da Restinga e ele também foi do Mini Divas. Ele tava lá no Mini Divas, tocava na bateria da Imperatriz também, mas ele sempre gostou de dançar. Esses projetos são fundamentais, né, Adilson? Aqui no programa a gente recebeu, por exemplo, o Gabrielzinho,
intérprete, falando do esporte da samba. Esporte da samba, claro. A importância que teve para ele, né? Então, esse tipo de ação é fundamental para garantir a perpetuação do carnaval. Exatamente. Porque, por exemplo, agora, eu, da minha geração, acho que só tava eu. Apenas eu mesmo. Não, tem o Anderson também, não vem? O Anderson que tá na União da Tinga. E o Anderson. Mas da nossa geração, acho que só nós, assim, a gente não teve não tinha essa oportunidade de ter projeto. Teve o Bambas do Futuro, né? Que eu não peguei essa época do Bambas do Futuro, que também teve bastante casais de mestre e porta-bandeira que vieram desse projeto, né? Do Bambas do Futuro. E depois não teve mais. Daí depois teve o Eu Sou Samba, que nós fizemos ali, que surgiu bastante passistas. E agora acho que somente tem o bailado, né? O da Hélida, o do Chula. Do Chula. Da Hélida, do Chula e o do Padedê. Padedê, que é mais pra mestre e porta-bandeira. Isso. Também. E o da Cíntia também, que eu acho que é mais pra mestre e porta-bandeira. Então, pra dança em si, de sambista e passista, acho que vem mais na Raquel. E, gente, por favor, vamos saber. Vou ter que falar uma coisa pra vocês aqui. Vamos parar um pouco com essa função de musa. Nós precisamos de passistas, não precisamos de musas. Precisamos de passistas, principalmente femininas. A gente, se precisar de alguma ajuda, nós vamos agora. Vamos falar, é só ir atrás que nós vamos voltar com esses nossos projetos aí de sambista, que a gente precisa de passista. Sabe, não temos muitos passistas masculinos, mas é só que tem muita escola. Por exemplo, eu vejo que tem escola, tem 15 musas, entendeu? E passista não tem. Dá uma ala de passistas maravilhosa. Dá uma ala de passista, mas ninguém quer fazer uma ala de passista, então vamos ser passistas, vamos se aprimorar para ser uma passista. Claro. Verdade. E vai fazer falta daqui a pouco, vai fazer falta na manhã. E Adilson, essa trajetória maravilhosa que você tem no carnaval, esperava você que saiu lá aqui dos inferninhos do centro... Lá da São José. Da cidade de São José para o carnaval. Esperava se tornar uma referência no quesito? Pois então, sabe, isso aí é o que mais me assusta hoje em dia, porque eu não, as pessoas me falam e às vezes eu não assimilo. Aí, Tu sabe que a gente tem um quadro aqui que tu vai responder no fim do programa, que a gente pede pra pessoa escalar a escola de samba dos seus sonhos. Quem é o melhor intérprete, quem é o melhor puxador, quem é o melhor carnavalesco. E o teu nome aparece direto aqui. Casal de passistas. Adilson. Várias vezes. Pois é, então, e as pessoas falam assim, porque quando eu falo essas coisas, que eu digo assim, que as pessoas não vão, daí não é um problema, é meu. O problema às vezes é com as pessoas, porque daí tem outras pessoas que falam, Adilson, tu é uma referência, as pessoas querem que tu esteja ali. Claro. Querem ter. No entanto, é que eu percebi isso agora, que eu disse que eu tô dando um tempo, que as pessoas estão falando, eu não acredito que tu parou. Sabe, de pessoas me pararem no mercado, assim, e teve uma senhora que parou e começou a chorar, dizendo olha sabe, e aí isso aí tá me vendo agora, falou isso daí, é uma coisa que eu não tinha noção. O quanto... O homem tá voltando, Tá voltando, né? 2027 vem aí. Não, 2027 é o carnaval, mas vai anunciar por abril já. Eu tenho o zap dele aqui, escrito para presidente. Se porventura não tiver o contato dele, o Sombrio tem. E agora, também tem dois rapazes que espero que eles também abracem muito, que eles estão numa ascensão muito grande, que é o Jader, que ficou no meu lugar lá na Restinga, que é um baita no passista também, né? E o Roger, que foi pro lugar do Jader no Copacabana, são os passistas assim que eu vejo muito. Então, esse quarteto aí, dessa geração deles ali, do intermediário, eles são intermediários, Sim. não são avançados. Eu acho que esses quatro vão brigar bastante ainda. Sara, Débora, Tamara, na tua trajetória tem alguma outra passista que eu não... Alô Claro, Gomes. Vamos, isso Alô Gomes. Alô. E a pergunta maravilhosa, tu elegeria a passista da tua vida, a parceira principal? Teria que fazer um conjunto delas, né? Porque, tipo assim, a Débora era uma sincronia diferenciada, a Sara era uma parceria diferente, porque a Sara era assim, tipo, Sara, vamos dançar plantando bananeira, ela vamos dançar na chuva, ela vamos, tudo pra ela, tudo era ok, tudo tranquilo, assim, sabe? Nunca teve uma coisa. A Lu era a de ajuda, ela sempre chegava assim, o que tu precisa, o que tu tá precisando, sabe? Era uma coisa assim. E com a Tamara na dança.
entendeu? E, tipo, eu acho que eu dancei mais com a Tamara, mas tinha mais sincronia com a Débora, mas eu tinha e a ajuda da Lu e com a Sara. Então eu tive quatro passistas maravilhosas, entendeu? Cada uma no seu jeito, no seu estilo. Que legal. Mas foi bem diferente. Faltou alguma passista para você formar uma parceria? Que você gostaria de ter dançado? Que eu gostaria de ter dançado no Carnaval de Porto Alegre. Pode ser, né? Não é porque, porque eu não dancei, é uma pessoa que eu me dou muito bem, que às vezes a gente não sabe se vai dar certo ou não, mas a gente sempre, quando a gente conversa, a gente fala muito que é a Vivi, né? Que a gente tem a gente trabalha assim juntos. Nós desfilamos em São Leopoldo. Sempre foi São Leopoldo, se não me engano, foi São Leopoldo. E Canoas também, a gente fez uma apresentação lá que não teve desfile, mas nós fizemos uma apresentação. Mas não desfilamos em Porto Alegre. Em Porto Alegre, não. Imagina que dupla, hein? Tu vai desfilar em 26 em algum carnaval de interior? Vou dançar no litoral. Tá. No litoral, fazer arroz de sal. Com quem? Com a Hariane agora. Agora é minha nova parceira de interior é a Hariane. Que é uma também que assim, ó. Ela não imagina ainda. Agora eu já tô entrando na mente dela, né? Ela não imagina o talento que ela tem. Entendeu? Ela disse assim, tá dançando, todo mundo fala que ela dança, mas ela dança demais. Ela dança demais. Arroio do Sal é uma apresentação ou tem uma escola lá? Desfile, carnaval de Arroio do Sal, carnaval muito que bom. escola é? Gigantes da Orla. E é um dos raros carnavais hoje que é no carnaval. No carnaval. Que o Pardo, Arroio do Sal e mais alguns. A maioria hoje é fora da data. Isso, eu ia para Rio Pardo também, né? Não foi por causa da data. Por causa de Arroio do Sal. Isso. Gente, a gente tem que encerrar o nosso programa. Já subiu ali a placa do tempo regulamentar. Nós estamos nos acréscimos, mas naturalmente... tu vais responder qual é a tua escola de samba dos sonhos, mas antes eu vou te fazer outra pergunta que eu não consegui te fazer em vídeos que a gente produziu no Sambrito, que é o seguinte: a gente está celebrando em 2026 70 anos do Carnaval de Porto Alegre, e eu tenho perguntado isso para as grandes figuras do nosso carnaval. Tu consegue escolher o desfile da tua vida? Consigo o desfile da minha vida, eu consigo. O 2009, né? Não, 2010, desculpa, 2010 do Império. Olha, porque foi um desfile muito emocionante pra mim. Porque além de eu ter feito... Pra mim, não tinha como ganhar do Império, né? Naquele ano, né? E que tava uma escola perfeita, tava linda e tudo. E nos ensaios, dançando, várias apresentações, e ter acontecido aquilo no desfile. E foi um erro ali, né? De evolução que teve. Não sei, mas eu tentei dar o máximo, assim, sabe? Pro desfile. E fui e voltava, fui lá e busquei a Sara praticamente assim, arrastando assim, porque ela tava de salto, sabe? Eu disse, mas vamos lá, Sara, vamos fazer isso e aquilo. E aquele desfile foi de tu terminar chorando lá, sabe? Assim, de dor e pelo que aconteceu por tu não estar lá. E aí, nossa época ainda de estandarte de ouro, né? Que era julgada, coisa assim, e eu ter ganho estandarte de ouro ainda daquele ano. Quantos já ganhou? 8. Haja prateleira. Mais setor 1, personagem da folia. Tem bastante coisa. Querido, então vamos lá. Vamos montar a Escola de Samba dos Sonhos. Né? Para quem está chegando agora no programa, a gente gosta muito dessa dinâmica. Acho que ela também celebra os 70 anos do Carnaval de Porto Alegre em 2026, que é permitir com que o nosso convidado... Quase 30 eu estava dançando. possa celebrar as figuras, né, da sua trajetória e poder montar o time perfeito com pessoas que não estão mais aqui até, não tem dificuldade, que já pararam, tá tudo certo. Na Escola de Samba dos Sonhos do Adilson, quem seria o presidente? É uma coisa muito difícil, né, de trabalhar, de falar isso da questão do presidente, mas eu vou ter que colocar a Rosalina Conceição, porque foi a que me deu a oportunidade de estar. Então, deixa eu até refazer a pergunta, porque o machismo nosso de cada dia fez eu perguntar quem é o presidente. Quem seria o ou a presidente? Isso. Rosalina Conceição. Rosalina Conceição. Quem seria o teu carnavalesco? Depois de tanto tempo de carnaval, a gente vai aprendendo a cada ano, né? E os últimos anos eu aprendi a conhecer essa pessoa formidável que é o Luciano Maia. Luciano Maia, grande Luciano Maia.
De história na Restinga no Imperador. Eu aprendi coisa com ele, tanto de tudo, de carnaval. Em toda essa época de carnaval, nunca tinha colado uma pedra numa fantasia. Sim. Esse ano eu confeccionei fantasia pra ajudar. Assim, mas porque ele faz com tanto bom grado que tu tem vontade de fazer. Me ensina. E ele tem aquela paciência, vai lá e te ensina, e daí tu começa a fazer quando vê que tu tá lá no barracão trabalhando. Sim. Na Escola de Samba dos Sonhos do Adilson, quem seria o casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira? Marcelinho e Isabel. Dançaram uma vez só juntos, né? Na Candinha. Isso. Legal. Quem seria o cantor e o intérprete? Paulinho Durão. Paulinho Durão. Cantava demais. Porta-estandarte. A Ghislaine. Ghislaine PS. Essa aí aparece muito. Ghislaine, Adilson, Santos Ferraz. Isso aí é figurinha repetida. Silvio Oliveira, então aí. O Luciano também aparece bastante. Quem seria o mestre de bateria? O bruxo, Estevão. Mestre Estevão. Outro que é figura carimbada. Tem que fazer um levantamento uma hora dessa de ver. É legal que tá surgindo os apelidos, né? Mas esse aí é... Agora eu quero ver casal de passistas. Pois é. O Caio, né? O Caio e a Grazi. Caio e Grazi. E era minha inspiração e não tinha como não... Tem que agora, para que esse timaço que tu montou possa fazer um desfile bonitaço, escolher o Samba Enredo. Acredita que por mais que eu tenha esses desfiles emocionantes, o Samba Enredo que eu mais gosto, que eu gostei de dançar em toda a minha vida foi o de 2013 do Bambas. Que falava sobre... Da Águia. Da Águia, sim. Campeão. Fábio Ananias. Vou chorar. Campeão. Isso, o samba acho que é do Demétrio. Marcelo Demétrio e Samir Trindade, lá do Rio. Isso. Dos dois. Mas esse pra mim é o Samba Enredo. Samba do Bamba de 2013. 2013. Querido Adilson, muito, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Foi legal demais o papo. O homem é bom, hein? Baita papo. Tem um comentarista aí, se ele parar de dançar. Nem fiz ladaia essa vez. Né? Tá à vontade. Faltou alguma pergunta? Adilson Soares, grande passista do nosso carnaval, entrevistado de hoje do podcast Sambrita, e a gente tá de volta na semana que vem. Valeu. How?